Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar da nossa rotina do dia 23, segunda-feira. Como sempre, vamos fazer o nosso cabeçalho de nome da escola, nome da cidade, dia, mês e ano. Hoje é segunda-feira, o seu nome, o meu nome, rotina, língua portuguesa e matemática. Ainda no caderno, coloque língua portuguesa, ler e escrever, projeto didático, jornal falado, etapa 2, conhecendo a estrutura do telejornal, atividade 2B, conhecendo a estrutura de apresentação do telejornal, página 175, parte 1. Assista o jornal do dia 21 de novembro e preencha a tabela a seguir, essa tabela aqui. Então, vamos lá para o jornal. Olá, boa noite. Boa noite. Novas imagens mostram o início da confusão que acabou no assassinato brutal de um cidadão negro por... Então, pessoal, vamos voltar aqui. Vamos voltar na nossa apresentação. Na nossa apresentação, tem uma linha. Nós temos que fazer essa tabela no caderno. Então, ó, faça no caderno, vinheta, jornal, do jeito que tá aqui, ó, pula 2 linhas, escreva vinheta do lado esquerdo, jornal. Qual que é o nome desse jornal? Jornal Nacional, não é? Então, agora, a gente vai ver sobre a vinheta. A vinheta é como que começa esse jornal. Esse jornal, ele começa de que maneira? Vamos voltar, ó. Olá, boa noite. Duas pessoas que já começam falando das Boa noite. notícias. Novas não é? imagens mostram o início E uma musiquinha no fundo. da confusão que acabou no assassinato brutal de um Eles estão falando o quê? Eles estão falando um breve resumo da cidadão notícia. negro por seguranças brancos em Porto Alegre. O corpo de João Alberto Silveira Freitas foi enterrado hoje e brasileiros voltaram às ruas em várias cidades do país para protestar contra o racismo. O presidente Bolsonaro fala sobre racismo. Diz que há pessoas que tentam dividir o país importando tensões alheias à nossa história. E vai na contramão das manifestações da sociedade civil no Brasil e no exterior. Veja também, um homem é preso no Rio de Janeiro por torturar a avó. Depois de 19 dias de apagão, os geradores termoelétricos são ligados para fornecer energia no Amapá, mas só com metade da capacidade. Líderes do G20 discutem cooperação para enfrentar a pandemia do coronavírus. No esporte, os gols de sábado. E 2 brasileiros em noite de decisão no UFC. Um campeão defende o título e uma lutadora vai em busca do cinturão. Agora, no Jornal Nacional. Olha só, terminou o resumo, começa eles mostram a redação do jornal, que é onde tem esse monte de computador. Então, como que vai ficar a nossa tabela? Então, a vinheta a gente vai colocar: os âncoras apresentam um resumo das notícias com a música no fundo. No final deste resumo, aparece como é a redação do jornal rapidamente. Agora, a gente tem que analisar como que são os âncoras, como que é esse jornal, quantos âncoras que são os repórteres, os repórteres que ficam na frente apresentando. Quantos são? Como que eles fazem? Vamos voltar lá?
Foi enterrado hoje em Porto Alegre o cidadão negro espancado até a morte por seguranças brancos na noite da última quinta-feira. Ó, temos uma mulher. Novas imagens mostram o início da confusão que terminou com o assassinato brutal de João Alberto Silveira Freitas no estacionamento do supermercado Carrefour. O crime provocou novas manifestações contra o racismo e a cobertura completa você vai ver daqui a pouco no Jornal Nacional. E temos um homem. Então, vamos voltar lá na nossa tabela. Como que vai ficar então? A gente vai colocar que é uma dupla, homem e mulher, que eles revezam para falar das notícias. Qual vai ser a próxima parte da nossa tabela? A expressão corporal, a entonação. Como é a fala? Eles gaguejam? É uma fala direta? Vocês vão relatar para mim. É clara, é direta? Eles estão gaguejando? Eles falam picado? Como é essa fala desses âncoras? E aí a próxima parte, a expressão corporal. Eles estão sentados? Eles estão em pé? Como que está as mãos? E as notícias. Esse jornal, ele fala notícia só de um lugar, por exemplo, só de uma determinada parte do Brasil todo, ou ele fala do Brasil e do mundo, ou ele fala só de política ou só de esporte. Vocês vão contar para mim como são essas notícias, tá? O que mais esse jornal fala? Ele fala de tudo um pouco, eu quero que vocês expliquem para mim, certo? E tem a previsão do tempo. Eu vou esticar um pouquinho aqui o jornal para a gente ir lá na parte da previsão do tempo. Trincas surgiram no prédio que ameaça desabar em Betim, na Grande Belo Horizonte. São 4 dias de apreensão diante da enorme estrutura que ameaça desabar. As famílias vizinhas estão desalojadas e sem saber quando vão voltar para casa. Ó, uma coisa, não precisa assistir o jornal todo, só pelo começo, pelo resumo, pela abertura do jornal, dá para entender quantas, em relação às notícias, se é só do Brasil, do mundo, se fala só de política, se fala só de economia, tá? Então vamos ver a previsão do tempo. E agora à noite, moradores na região, perto de uma das subestações, continuavam no escuro. Hora de saber como é que fica o tempo neste domingo em todo o Brasil? Anne Lotterman, boa noite para você. Oi, Ana, boa noite para você, pro Trigueiro, boa noite a todos. Olha, eu falei bastante de chuva a semana toda. Hoje eu vou começar a previsão do tempo falando do sol. E ele é... Então, o que vocês têm que analisar? Essa previsão do tempo, ela é do Brasil todo ou ela é só de uma parte do Brasil? Prestem atenção se ela vai falar a temperatura de determinados lugares, ok? Então, vamos assistir. Aparece neste domingo em tempo integral em toda essa área amarela aqui do nosso mapa, desde o Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, sul de Goiás até Rondônia e do litoral do Piauí até Sergipe. Em verde claro, o sol também predomina, mas aí pode chover em algum momento do dia, aquela chuva bem rápida. Repare como tem um corredor em verde escuro. É aqui onde estão as nuvens de chuva mais concentradas, mais carregadas. E esse corredor está distribuindo a chuva pelo Brasil. Ele se deslocou um pouco, desceu, por isso amanhã pode chover em alguns pontos da capital paulista, mas o sol continua predominando na maior parte do dia. Ó, essas cidades são o quê no Brasil? Em qual parte do Brasil elas estão? O que elas significam? Em Cuiabá, máxima de 36 graus, Fortaleza 33, Aracaju 32, João Pessoa 30,
com tempo firme. Sol com chuva em Belo Horizonte, onde a máxima chega aos 28 graus. É a mesma temperatura do Rio de Janeiro, Vitória 27, Florianópolis 24 e em Goiânia máxima de 30 graus. O domingo será com muita chuva em Tucuruí e também em Santarém, no Pará, onde o volume pode chegar aos 60 milímetros. Em Barreiras, na Bahia, 45 milímetros e em Carolina, no Maranhão, 35. Palmas, Teresina e Belém são as capitais com os maiores volumes de chuva. Essas capitais e as cidades que eu destaquei com chuvarada estão nesta área de temporal em laranja, que cruza o país do norte até o nordeste. Já onde não chove, o ar já começa a ficar bem seco. Em toda essa área amarela, a umidade fica abaixo dos 30% e do oeste de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso pode ficar abaixo dos 20%. Então, pessoal, façam a planilha de uma maneira, viu a previsão, preenche a parte da previsão, façam a planilha de uma maneira que sobre, igual tá aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, porque amanhã nós vamos analisar outro jornal. Então, nós teremos que fazer a mesma planilha. No caso, a gente vai aproveitar essa daqui, ok? Terminado português, vamos para matemática. Coloque no caderno. EMAI, unidade 6, sequência 22, atividade 22.5, página 51, correção e atividade 22.6, páginas 52 e 53. Vamos lá, então. Então, a primeira parte. Senhor Antônio comentou com seu filho Max que a medida de cada contorno que eles calcularam é chamada perímetro, mas quis saber se para medir perímetro sempre utiliza o metro. O que você acha disso a respeito? Por quê? Pessoal, imagina se uma porta. Uma porta, ela tem o formato de um retângulo. Para medir o perímetro, então, imagina que aqui tem 1,50 centímetros, aqui tem 60 centímetros. E então, não é só o metro, nós utilizamos outras medidas. Para medidas pequenas, utilizamos o centímetro. Um exemplo é a tampa da carteira. Para medir o perímetro, nós vamos precisar utilizar a régua e, por isso, utilizamos o centímetro. Medidas grandes, por exemplo, uma fazenda, a gente vai usar o quilômetro. Então, a nossa resposta vai ficar da seguinte maneira. Não só o metro, irá depender do contorno que estamos medindo. Por exemplo, o perímetro da tampa de uma carteira, usaremos o centímetro e não o metro. 2. Senhor Antônio mostrou um desenho para Max, dizendo que ele era um esboço de um terreno de uma grande fazenda, que tem o formato de um retângulo. As medidas são 1 quilômetro de largura. Não, falei errado. 1 quilômetro de comprimento, 2 de largura, 1 de largura e 1 de comprimento. Então, a primeira pergunta: você sabe dizer ao Max o que significa a abreviatura do quilômetro nesse desenho? Quem respondeu quilômetro, parabéns, está certo. Se Max der uma volta completa pelo contorno do terreno, quantos quilômetros vamos andar? Então, vamos fazer a fórmula do perímetro. Sempre coloque o P, porque nós vamos medir o contorno e contorno significa perímetro. Coloque P igual, aí você vai colocar as medidas 1, 1 e 1, mais 2, que temos
5 quilômetros. Só que ele quer saber quantos metros tem dentro desse quilômetro. Então, na tabelinha que eu falei na aula passada, 1 quilômetro equivale igual a 1.000 metros. Tem o valor de 1, quero saber o valor de 5, faço a multiplicação. Facinho, dá para fazer de cabeça, né? Ó, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5. Então, a resposta é 5 metros. Atividade de hoje. Para os visitantes caminharem pelo espaço da escola, Júlia organizou com seus colegas um itinerário passando por alguns ambientes. O desenho foi feito em papel quadriculado, com cada lado do quadrinho correspondendo à distância de 5 metros. Então, aqui, ó, nós temos a entrada, depois temos a sala dos professores, biblioteca, sala de informática, bloco 1, bloco 2, bloco 3, que é a sala de aula, refeitório, banheiro, sala da coordenadora, sala da direção, secretaria, estacionamento e saída. Esse desenho nós vamos usar para responder essas atividades. Então, vamos lá. A família de Júlia recebeu um convite para visitar a escola. Eles caminharam da entrada até o ambiente destinado à sala de aula, no final do bloco 5. Segundo o itinerário proposto, quantos metros eles andaram? Então, vamos lá. A gente vai ter que voltar aqui e lembrar que cada pedacinho desse é 5 metros. Ela vai começar aqui, ela tem que chegar aqui, ó. Eu quero saber quantos metros ela andou, mas não é para dar a resposta. Por exemplo, ela andou 10 metros. Eu quero que vocês me mostrem qual é a operação que vocês irão fazer para achar o resultado, ok? Agora aqui, o irmão de Júlia quer fazer uma pesquisa e, para isso, ele caminhou da entrada até o ambiente da biblioteca, segundo o itinerário proposto. Quantos metros ele entrou? Então, ó, ele pegou a entrada, ele passou aqui, por aqui, por aqui, aqui e chegou aqui. Quantos metros ele vai andar? Vocês irão também fazer a operação. Qual continha vocês chegaram no resultado dos metros? Beleza? Se, segundo esse itinerário, ele passará por qual ambiente? Se ele entrou e ele, ó, fez esse caminho aqui para chegar na biblioteca, ele passou por qual local antes? É essa resposta que vocês precisam me dar. D. Oriente Júlia a caminhar do portão de entrada até o refeitório. Não se esqueça de descrever em quais ambientes ela passará e quantos metros andará durante o percurso. Compare seu registro com um colega. Essa letra D, pessoal, vocês terão que fazer no caderno, porque ela vai ficar um pouquinho grande. Porque vocês vão ter que falar, ela vai andar. Entrou, virou à direita, andou quantos metros, passou por tal lugar, até chegar no lugar desejado. E na letra E, vocês vão fazer um mapa da escola. Como é a escola? Algum ponto da escola que você deseja fazer. Pode fazer aonde fica a nossa sala, a escada. Temos a nossa sala, a sala da professora Cristina, da professora Renata, da professora Marilena e da professora Mary. Vocês podem fazer o desenho da sala, tá? Que jeito? Dessa maneira aqui, ó. Tem que ficar mais ou menos parecido com esse desenho, ok? Terminado, me mande foto
Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá bom? Um beijo para todos.